tem que assumir um compromisso de estar de segunda a sexta-feira, de forma integral, no exercício dessa função. Ele recebe, inclusive, função gratificada exatamente para isso, inclusive é previsto, né? Para que ele esteja realmente, integralmente, como né, gestor na sua unidade. Então, com relação a isso, né, todos, eu acho que a melhor coisa que existe é o exemplo, e não são palavras apenas, né? Então, até eu tenho certeza que há um exemplo em relação, uma referência em relação ao exemplo que havia quando eu estava na direção de unidade, mas que eu prefiro que isso fique a critério da comunidade, tá? Mas realmente assumo aqui como entreguei um documento quando fiz a minha inscrição, assumindo esse compromisso de estar de forma integral de segunda a sexta-feira aqui na direção da unidade. Inclusive, resido aqui na cidade justamente em função disso, em nome disso. Professor Hélio, professora Lucília, quer que pergunta? Bom, professor Leandro, já com 48 anos e essa idade, já tendo vivido pouco, vivenciado outras experiências, eu acho que seria, no mínimo, irresponsável que alguém se candidatasse a um cargo dessa envergadura, com esse nível de responsabilidade, um nível de questões para gerenciar, e que respondesse de forma diferente. Acho que a dedicação do diretor tem que ser integral, independente da gratificação ou não. Se a pessoa se candidatou, se ela é candidata, se ela se posiciona, ela tem que saber da sua responsabilidade na função. Então, acho que isso é uma pergunta, acho que a pergunta não cabe sim, mas eu acho que fica implícito a candidatura. Não sei se a pessoa sou. Pronto, professor? Sim. Muito obrigada. Nós temos agora a quinta pergunta, pela ordem professor, a chapa do professor Ezio e da professora Lucília, vamos iniciar também, tá? Qual a importância, na opinião dos candidatos, de uma integração mais efetiva entre os cursos de fonoaudiologia, biomedicina e odontologia para o crescimento do nosso polo? Quem assina é a aluna Tatiana Viana. Tatiana, só para eu ir conhecer as pessoas. Bela pergunta, Tatiana. Muito boa pergunta, extremamente inteligente. A gente acha que essa integração ela é fundamental. Quem está dentro do magistério, quem está militando nessa área, quem sabe, por exemplo, que a gente recebe alunos em que alguns alunos, podem apresentar algum grau de dificuldade no aprendizado, algum grau de dificuldade numa avaliação padronizada. E esse aluno, ele vem trazendo essa dificuldade no primeiro, no segundo, e entra aqui na nossa faculdade com essa dificuldade. Eu acho que a gente não pode fechar os olhos para isso. Nesse sentido, eu acho que a Fono traz um trabalho de apoio fantástico. Se a gente tem aqui dentro uma faculdade de fonoaudiologia, a gente tem que utilizar esse potencial dessa faculdade. E eu estou falando um ponto só. Acho que a Fono poderia ajudar em outras coisas, a biomedicina também. Acho que a integração entre os três cursos é uma coisa assim, é óbvia. É o tal do conceito da universidade. É a gente, na verdade, unir forças. Que é isso. Sim. Inclusive, essa integração ela já começou. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas existe uma comissão responsável pelo acompanhamento da elaboração do plano diretor. E nossa última reunião foi justamente a integralização do espaço físico entre os três cursos, onde nós estaremos dividindo laboratórios de informática, de pesquisa, enfim, integralizamos o espaço físico, nós vamos estar realmente nos integrando em todos os sentidos, além do professor Hélio. Obrigada. Professora Roberto, professora Isabel, querem que leia novamente? Não, secretário começa com o professor Fernando.
Bom, no meu entendimento, a direção de unidade, essa eleição, no presente momento, é para a direção da faculdade de odontologia. Né? Esse é um termo, na verdade, que nesse momento é inadequado. Tá? Porque tem que contemplar como unidade os 3 cursos existentes. Tá? E, então, é fundamental, nós não temos que ver a participação de um curso, né, da importância da fonoaudiologia e da biomedicina como apoio à odontologia. Nós temos que ver, realmente, identificar, né, as especificidades de cada curso, cada colegiado, quando os professores, quando tivermos um número suficiente de professores da faculdade, do curso de fonoaudiologia, do curso de biomedicina, possivelmente eles irão criar a sua unidade. Tal como está acontecendo agora no PURO, Polo de Rio das Ostras, né? Que havia a Faculdade Federal de Rio das Ostras e agora eles criaram 2 unidades. Sabe por quê? Não dá para coexistir numa mesma unidade, são interesses que acabam sendo, né, acabam divergindo. Né? É a faculdade de enfermagem com o curso de enfermagem, por exemplo, que tem em Rio das Ostras, com o curso de engenharia de produção. Cada um acaba puxando para o seu lado, certo? Então, nesse momento, nós temos que ter a responsabilidade. Por isso que no nosso projeto de gestão a gente não fala só sobre a odontologia. A gente fala sim sobre a fonoaudiologia, sobre a biomedicina. Nós temos um compromisso com esses cursos, né? Para que não aconteça o que está nesse momento, infelizmente, acontecendo. Curso de biomedicina já no seu 4º período, se eu não me engano, 3º ou 4º período, e sem nenhum laboratório para atender o curso. Nós, e aí não é odontologia, tá? Nós, como professores da Universidade Federal Fluminense, professores que participamos de um plano de expansão desse MEC, temos a responsabilidade com esses cursos. E a direção de unidade, sim, ela tem ingerência sobre isso, sim. Nesse momento, chama-se Faculdade de Odontologia. Ela pode se chamar Faculdades Integradas de Nova Friburgo, seja lá qual for o nome que possa abrigar, porque esses professores de fonoaudiologia, os alunos, eles estão vinculados nesse momento a essa unidade. E nós temos responsabilidade com esses cursos e com esses alunos. Posso perguntar, por favor? Voltei. A 6ª pergunta vai ser ordem inversa, então o Chacão vai começar respondendo, tá bem? A pergunta é: o que vocês acham a respeito de todos os equipamentos, veículos, servidores e professores que estão sendo tirados de Friburgo e levados para Niterói? Quem assina é a professora Cíntia. Chapa 1, professor Alberto, professora Isabel. A gente começa? Começa a responder. Ok. Pode fazer, por favor? Oi. Com relação O que vocês acham a respeito de todos os equipamentos, veículos, servidores e professores que estão sendo tirados de Friburgo e levados para Niterói? Olha, realmente eu considero essa uma situação lastimável, até porque participei diretamente do projeto de criação desse curso, desse polo, né? Junto com a PROAC, uma atuação muito grande, com até o atual vice-reitor, professor Sidney, e professor Sérgio, né? Também, que era o diretor do PURO, e houve um investimento muito grande por parte do MEC, foi feito um plano de aplicação, feito com um economista, que é o Jailton, um economista, né, que todos conhecem ali, que está vinculado à Proplan. Todo esse amparo, todo esse suporte, foi enviado o plano de aplicação com o projeto para o MEC, a CESU aprovou integralmente com louvor o projeto. Nós temos uma comunicação da CESU, elogiando o projeto, a concepção do projeto, que já previa naquele projeto o polo, não era só o curso de odontologia, previa sim
o curso de biomedicina e, a princípio, de farmácia. E depois acabou se tornando de fonoaudiologia, em função da dificuldade que tivemos naquele momento para fazer o curso de farmácia. 3.200.000 foram encaminhados para Nova Friburgo. Dentre equipamentos que foram comprados para contemplar a graduação e também as linhas de pesquisa, esses equipamentos eles foram escolhidos com a presença dos professores de ciências básicas, em reunião, de forma colegiada. Eles decidiram, esses equipamentos vão contemplar um laboratório multiusuário, exatamente dentro dessa expectativa. Nós que trabalhamos em gestão, sabemos que não dá para ficar o tempo inteiro com o discurso, de plano piloto, porque, na verdade, o plano diretor, seja lá o que for o termo, o plano diretor existe para a universidade. A universidade, professor Roberto Salles, existe um plano diretor para a universidade de uma forma geral. Já foi aprovado no conselho universitário e tudo. Tá? Agora, a ingerência sobre a sua unidade, ela cabe ao colegiado de unidade. Quem tem que decidir é a sua comunidade, a comunidade de professores, funcionários e alunos. Numa reunião colegiada, eles decidem o que irão fazer realmente com aquela área e, é claro, tendo o apoio da SAEP todo. A SAEP vem, a CAEP, eles vêm aqui justamente para, de forma conjunta e planejada, dentro de uma deliberação colegiada, decidir o que vai ser feito em relação à sua área utilizada. Então, para mim, eu que trabalhei diretamente, só para concluir, na elaboração desse projeto, eu fico extremamente decepcionado como servidor público federal e como professor dessa universidade com relação a toda essa situação que está acontecendo de encaminhamento dos equipamentos todos para Niterói que não estão presentes. Agora, pela ordem, a chapa 2, professor Ezio e professora Lucila. Quer repita? Não precisa. Por favor. O que vocês acham a respeito de todos os equipamentos, veículos, servidores e professores que estão sendo tirados de Friburgo e levados para Niterói? Bom, tem uma coisa que eu respeito muito, que é chamada liturgia do cargo. Então, a gente se candidata, a gente pensa em chegar em direção, obviamente legitimado pelo voto, e a gente sabe da nossa responsabilidade. Para eu responder essa pergunta, eu teria que ter dados oficiais, eu teria que estar na função, eu teria que estar checando isso e ter a certeza absoluta de que isso está acontecendo. Qualquer resposta diferente nesse momento é minha responsabilidade. É o tal do diagnóstico. A gente senta, faz diagnóstico. Qual é a situação? A situação é essa. Aí sim a gente vai tomar um tipo de posição. Antes, eu acho que, sobretudo, seria responsabilidade. Bom, até onde eu sei, os professores que saíram daqui e foram para Niterói, eles foram por meio de concurso. E foram exonerados. Esse é o único relato que eu tenho absoluta certeza desse deslocamento. Os professores prestaram concurso, passaram, pediram uma exoneração, portanto foram para Niterói. É a única coisa que eu sei. A sétima pergunta é assinada pelo estudante Igor. É isso? A pergunta é: vejo que as obras dos laboratórios pré-clínicos estão praticamente terminadas, porém sem equipamento. Em março de 2011, eles já estarão em funcionamento. Quem começa respondendo é a chapa 2, professor Ezio e professora Lucila.